Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa quarta aula. Vou começar a falar sobre variáveis, células de memória, os tipos de variáveis, falar um pouquinho também sobre atribuição e constante. Antes de começar a falar sobre variável, a gente tem que entender que tipo de algoritmo que a gente está tratando. A linguagem C é uma linguagem procedural. E fundamentalmente, os algoritmos procedurais eles lidam com mudança de variável, de estado de variável. Mas o que é então variável? Como é que o computador lida com isso? A memória do computador ela pode ser vista dessa maneira. Ela é uma caixa com várias caixinhas e cada caixinha dessa você pode guardar alguma coisa. Você pode guardar um valor, um número, uma letra, uma figura, você pode guardar o que você quiser. E aí, para o computador, essas caixinhas, elas são números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada caixinha dessa, que o computador representa por um número, é uma variável. Só que para nós seres humanos lidar com variáveis como sendo números não é muito agradável, até porque a gente prefere usar nomes, né? Faz mais sentido quando você está resolvendo um problema você dar um nome àquilo que ele está representando do que chamar aquilo por um número. Então, o que a gente faz? Como aqueles exemplos anteriores, a gente estava lidando com idade. Aí lá no nosso programa a idade ela está gravada aqui no zero. Aí em vez de a gente mexer a variável zero, a gente chama a variável idade. Isso se chama identificador, que são coisas que a gente usa, são nomes para ajudar a gente a achar as variáveis. Então vamos supor que você está fazendo um joguinho de figurinhas online e aí você precisa guardar qual é a figurinha que você quer trocar. Então o que você vai fazer? Você vai ter uma variável, vamos chamar ela de minha figurinha, e ela vai ter um valor associado. É um jogo de figurinha de países. Aí a sua figurinha é o Brasil, que nada mais é, minha figurinha é uma palavra que na verdade está substituindo esse número. Então vamos supor que minha figurinha está no lugar 2. Aí você tem uma outra figurinha do outro, outra figurinha, e é os Estados Unidos. E a figurinha do cara tá no 342. E aí, o que você chegou? Qual a conclusão? Que uma variável nada mais é que um espaço na memória e você pode usar um identificador para identificá-la, né? Identificador. Nesse caso a gente tem o Brasil e os Estados Unidos. Especificamente da linguagem C, existem algumas regras que você tem que seguir na hora de dar nome às suas variáveis, aos seus identificadores. Uma variável só pode começar por letra ou underscore, e depois você pode seguir por letra, underscore ou números. Nunca deve ser usado caracteres especiais como porcentagem, exclamação e sinal de arroba. Aqui em cima estão listados exemplos corretos de nomeação das variáveis, e esses exemplos comentados foram comentados justamente porque são exemplos inválidos. Se eles não estivessem comentados, o compilador não deixaria a gente rodar esse código. Como eu já havia falado anteriormente, o sinal de igual, quando é um igual só, na verdade você não está comparando nada, você está fazendo uma atribuição. Ele pega o valor da direita e joga na variável da esquerda. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou criando duas variáveis do tipo int, que é usada para guardar números inteiros, n1 e n2, e depois eu dou valor a essas variáveis. A n1 eu dou o valor 10 e a n2 eu dou o valor 20. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer uma troca do valor entre essas variáveis.
Esse é um problema muito comum com quem está começando. A gente tenta trocar as variáveis de forma direta, o que não pode dar certo. Eu vou mostrar depois numa ilustração. Você tem o N2 vai receber N1 e N1 vai receber N2, certo? Então qual seria o valor de N1? Esperamos que esses valores tenham sido trocados e quando eu pedir para ele mostrar o valor de N1, ele vai me mostrar o valor de N2, certo? Vamos ver. Vou mandar ele compilar. E olha aqui, ele não mostrou o valor de N2, ele mostrou o valor de N1. Tá vendo? Eu estou mostrando o valor inicial de N1. E por que isso está acontecendo? Está acontecendo pelo fato de as variáveis nada mais serem do que lugares onde você guarda valores. Então, eu vou ilustrar o funcionamento desse algoritmo. Isso é pequeno, mas é o algoritmo da troca. Vamos criar aqui duas caixinhas que representam as variáveis N1 e N2. Esta aqui é a N1 e esta é a N2. Estamos aqui, criamos as variáveis. Na verdade, o programa cria as variáveis antes da função ser chamada, mas por simplicidade vamos imaginar que elas estão sendo criadas agora. Partiu para a próxima linha, ele jogou 10 em N1, veio aqui em N1, jogou 10. Foi para a próxima linha, jogou 20 em N2, 20. Foi para a próxima linha, jogou N1 em N2. O que ele fez? Jogou 10 aqui, como queríamos. Deixa eu me apagar. Jogou 10. E agora, o que ele faz? Ele faz um passo inútil. Ele joga em N1 o valor de N2, que é o mesmo. Então, eu não vou desenhar. Então, você tem uma tentativa frustrada de fazer a troca dos valores. E qual seria a abordagem correta, então? Sabendo que a variável nada mais é do que um espaço, nós teríamos que ter um espaço temporário que eu vou chamar de temp, e neste lugar a gente vai guardar um valor temporário de N2. Vamos agora modificar o algoritmo para incluir a variável temp e assim consertar o nosso algoritmo da troca. Para isso, vamos arrastar essas linhas aqui para baixo, adicionar uma nova linha, temp int temp recebe N2. Sim, você pode criar uma variável e fazer uma atribuição ao mesmo tempo. Inclusive, isso se chama inicialização. Você está inicializando a variável temp com o valor da variável N2. Agora, N2 recebe N1, certo? Porém, N1 não recebe N2, porque se o N1 recebe N2, N1 vai receber o valor que já estava em N1. Mas como nós queríamos que ele receba o valor original de N2, N1 vai receber temp. Então a gente apaga aqui e faz N1 receber temp. Vamos começar de novo o algoritmo desde o início. Vocês vão ver que ele vai realmente trocar o valor das variáveis. Vamos criar então as variáveis N1 e N2 foram criadas. Vamos colocar então o valor 10 na variável N1, depois o valor 20 na variável N2. Na variável temporária, vamos colocar o valor de N2, que é 20. E agora, seguindo para a próxima linha, em N2, nós vamos colocar o valor de N1. E finalmente, em N1, vamos colocar o valor que está na variável temporária, que é 20.
como a gente pode ver, os valores de N1 e N2 foram trocados. Finalmente, vamos implementar a versão correta do algoritmo da troca em C. Aqui estou declarando mais uma variável, a variável temp. Temp vai receber o valor de N2 e N1 vai receber o valor de temp. Agora vamos compilar. Opa, ele não deixou... Ah, esqueci o ponto de vírgula. Vamos compilar e rodar. Que legal, o valor de N1 é 20, que era o valor de N2. É isso aí, pessoal. Eu sei que eu acabei não falando sobre outros tipos de dados e nem sobre constantes. Vou deixar esses assuntos para a próxima aula. E também vou falar sobre conversão entre tipos básicos no nosso próximo encontro. Espero que tenha sido esclarecedor e vejo vocês no próximo vídeo.